Hoje a gente vai continuar nossa série baseada em Êxodo. Eu vou pregar do capítulo 15, verso 22, até o final do capítulo 17, porque é o mesmo tema. Nosso episódio 21 aí, o nome da pregação é Incredulidade, mãe da murmuração e da rebeldia. Eu vou tentar defender em toda a minha pregação essa tese aqui. Quando você é incrédulo, isso se manifesta, em primeiro lugar, por meio de uma murmuração. Você começa a reclamar. E você, então, direciona essa reclamação, via de regra, em primeiro lugar, para os servos de Deus. Então, esse é o ciclo. A mãe incredulidade, pare a murmuração, a reclamação, a insatisfação, que é canalizada para os servos de Deus. E é isso que a gente vai ver aqui na história de Êxodo. Lembra o que está acontecendo aqui? O povo de Israel acabou de passar pelo Mar Vermelho. O povo de Israel foi escravo durante 430 anos lá no Egito. O texto de Êxodo declara que o povo estava sofrendo, penando, e o povo clamou a Deus por um libertador, e Deus enviou Moisés. E agora, isso está se cumprindo. O povo passou pelo Mar Vermelho, e então o povo está agora no deserto, rumo a Canaã, a terra prometida por Deus a Abraão, prometida por Deus ao seu povo. E aí, nessa jornada, na primeira dificuldade que o povo tem, porque o povo começa a caminhar, caminho de 3 dias e não encontra água. Na primeira dificuldade que o povo tem, o povo desespera, começa a murmurar contra Moisés. E esse cenário se repete 4 vezes. 4 vezes aqui em Êxodo capítulo 15 até o capítulo 17, essa cena se repete. Acontece uma dificuldade e aí o povo murmura contra Moisés. Primeiro vamos ler aqui Êxodo capítulo 15, verso 22. Depois disso, Moisés fez Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Chegando a Mara, não podiam beber das suas águas, pois eram amargas. Por isso, o lugar foi chamado Mara. O povo murmurou contra Deus? Não, contra Moisés, diz o texto, dizendo, o que havemos de beber? E aí então, Moisés ora, e aquelas águas amargas se tornam doces. Depois, logo em seguida, o povo murmura contra Moisés mais uma vez, porque o povo quer pão, e Deus envia pão. Pela terceira vez, o texto bíblico diz que o povo murmura, agora o povo queria carne. E pela 4ª vez, o povo murmura mais uma vez pedindo água. E mais uma vez o texto diz que diante daquela necessidade, o povo murmura contra Moisés. Como eu disse, quando você não ora a Deus, você reclama. E ao reclamar, você costuma canalizar, descontar essa frustração nos servos de Deus. É isso que eu vou tentar falar aqui hoje. Então vamos lá. Incredulidade e murmuração. A incredulidade é a mãe da murmuração. 3 dias o povo de Israel caminhou no deserto. Pensa nesse cenário, gente. Dizem que a gente consegue ficar 3 dias sem beber água. Ou seja, eles já estavam no limite para morrer. 600 mil pessoas estavam ali. Menino chorando, a mulher desesperada, alguns vendo apenas um cenário: sepulcro, cemitério, morte. Talvez qualquer um, num cenário daquele, diria: Moisés, você nos tirou. Nós estávamos lá no Egito há 400 anos. É verdade que Faraó tem nos oprimido, tentado nos matar. Agora, o que ele não conseguiu fazer em 400 anos, você está fazendo em 3 dias. Você vai nos matar aqui. É isso que o texto bíblico diz. O povo começou a reclamar, responsabilizando Moisés por aquilo. Nós estávamos bem lá, nós tínhamos comida, nós tínhamos água lá no Egito. E aí você nos tirou de lá. Feche os olhos, veja esse cenário. Pessoas debilitadas, a mãe já com o peito seco, já ser internada para dar de mamar. Pessoas desesperadas. Será que muitos não reclamariam? E mais, quando eles chegam àquilo que parecia ser a solução, era um remédio pior que a doença, porque eles bebem a água e a água que eles têm é uma água amarga. Agora, por que Deus permitiu tudo isso? Para levar o seu povo ao limite e conduzir o povo à fé, a uma fé genuína em Deus. O texto bíblico aqui em Êxodo vai dizer que Deus provou Israel ali. Deus provou. A confiança em Deus nasce no solo seco da morte do seu eu. Quanto menos você confia em si,
Aí então, a fé genuína floresce. A fé em Cristo floresce. Note isso se repetindo em outros cenários bíblicos. Gideão. Gideão possui mais de 20 soldados. Então Deus diz assim: não, tem muita gente. Vocês vão achar que foram vocês que venceram essa batalha. Então envie, mande embora os covardes, os relapsos, sobraram 300. E aí então Gideão iria enfrentar um exército infinitamente maior do que ele. É claro que ele não teria dúvida que naquela circunstância, se ele vencesse, seria completamente uma obra de Deus e não dele. Então Deus muitas vezes, Ele nos coloca nessas circunstâncias de necessidade absurda. Mas isso não significa que Deus se esqueceu do seu povo. Isso não significa dizer que Deus nos abandonou. Significa dizer que Deus está apenas esperando que você creia nele, que você clame pela provisão dele, que você busque o Senhor. Olha outro exemplo, Paulo. 2 Coríntios capítulo 1, verso 8 e 9. E não quero que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Olha o cenário de Paulo. A tribulação que nós enfrentamos foi acima das nossas forças. Mas por que isso aconteceu? Para que nós tivéssemos a sentença de morte, de que nós reconhecêssemos que estávamos mortos e que necessitaríamos de um milagre, confiar em Deus. Tudo na fé cristã, tudo é pela fé. A Bíblia diz que quando Israel passou pelo Mar Vermelho, aquilo ali foi uma espécie de batismo, uma espécie de salvação, aquilo que simbolizava a salvação daquele povo. Nós também fomos salvos pela fé através do batismo. Ou isso se materializa de maneira simbólica por meio do batismo. Fé. A vida cristã é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Fé. Nós somos chamados a andar pela fé. Nós nascemos pela fé, nós vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. Israel foi salvo do Egito pela fé e Israel chegaria em Canaã também pela fé. Mas na primeira circunstância adversa, Israel não creu. O Deus que havia dividido o mar não podia transformar água salgada em água doce? Porque o povo não creu. Hebreus vai dizer que este povo aqui não entrou em Canaã e ficou prostrado no deserto por 40 anos, porque não teve fé. Mas 1 Coríntios, Paulo também vai dizer que o povo ficou prostrado no deserto, mas ele dá outro motivo. Ele diz assim: vocês foram sensuais, vocês israelitas foram idólatras e murmuradores, por isso vocês não entraram. Peraí, quem está certo? Hebreus, que diz que a causa é a incredulidade, ou Paulo em 1 Coríntios, que diz foi a imoralidade, a idolatria e a murmuração? Os dois estão corretos. É que a incredulidade é a mãe da sensualidade, é a mãe de todas as coisas. Por exemplo, por quê? Porque muitas pessoas vão buscar no mundo, no adultério, na fornicação, a satisfação para si. Porque não acreditam que em Jesus eles podem ter um manancial de águas vivas que irá satisfazê-los. Eles também não creem no que a Bíblia diz, que os impuros não herdarão o reino dos céus. Eles não creem na palavra de juízo. Eles acham que tudo vai ficar bem, por isso pecam. Por que as pessoas murmuram? Porque não têm fé. O que uma pessoa que murmura está dizendo? Diante de uma circunstância adversa, e era uma circunstância adversa, eles estavam para morrer. Por que as pessoas murmuram? Primeiro, o que elas estão dizendo é: eu não creio que Deus pode mudar a minha situação. Segundo, o que eles estão dizendo é: eu não creio que Deus pode usar essa circunstância ruim, de alguma maneira miraculosa, para o meu bem, como diz Romanos. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo mesmo, até as coisas ruins, até uma doença, uma dificuldade, um pequeno momento de privação financeira ou qualquer outro tipo de coisa. É isso, fé. Outro evento que acontece aqui, está relacionado à fé, é a história do maná. Deus, por conta da reclamação do povo, Deus envia o maná. E o texto bíblico diz assim, que Deus iria prover a cada manhã um maná novo. Ninguém deveria guardar maná para o dia seguinte. O texto bíblico declara que haveria maná suficiente para todo mundo, na proporção de cada um.
O boquinha nervosa que comia mais ia poder comer à vontade. O mais fitness ia comer o que iria saciar sua fome. Todo mundo ia comer de acordo com o seu estômago e ficariam satisfeitos, mas ninguém deveria guardar para o dia de amanhã. O texto bíblico diz que o povo de Israel não creu. Não creu em Moisés. E o que aconteceu? Aqueles que guardaram para o amanhã viram o maná fedendo, cheio de bicho. O que essa história tem a nos dizer? É óbvio que isso aqui não é uma proibição para que a gente se prepare para o dia de amanhã. De maneira alguma. Em Provérbios, por exemplo, Provérbios elogia a formiga, porque no verão ela ajunta. Deus deu a José entendimento do que iria acontecer no Egito. 7 anos de vacas gordas, seguido de 7 anos de vacas magras. O que José fez? Na época de prosperidade, ele poupou, ele guardou, e com isso, para os dias de dificuldade, ele tinha. Então, é claro que essa história do maná, em que Deus proíbe o povo de acumular para amanhã, não é uma advertência em todos os sentidos para a provisão em relação ao futuro. Agora, se a formiga que poupa tem a ver com prudência, o rico tolo que poupava para o amanhã tem a ver com estupidez. Na parábola do rico, o texto bíblico declara que o rico teve uma colheita fenomenal. E o que ele fez? Construiu celeiros para armazenar para o amanhã. E então o rico disse: descansa, regala-te, bebe, come, dorme, porque você tem bens para muitos anos. Entretanto, nesse momento, Deus lhe diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ou seja, ó absurdo, ele poupou, ele trabalhou, e agora ele iria morrer, e não iria desfrutar de tudo aquilo que ele havia colhido, que ele havia armazenado. É mais em relação a isso que a história do maná tem a ver. É a ideia daquelas pessoas que tão preocupadas com amanhã, tão preocupadas porque não creem em Deus, porque não confiam em Deus, trabalham alucinadamente, sempre dizendo: é em nome do futuro dos meus filhos. E aí perdem toda a infância de seus filhos, mas sempre em nome do amanhã. E aí, muitas vezes, esse amanhã até vem, está cheio de bicho. Perdeu o filho, que nem olha na cara dele mais. Quantos pais têm feito isso? Sempre em nome de uma provisão do amanhã. Têm se tornado completamente ausentes de seus filhos. Quantas pessoas que tão preocupadas com amanhã, trabalham como loucas, abandonam seu Deus, abandonam sua fé, negligenciam seus valores. Tudo por quê? Não confiam em Deus. É prudência, sim, trabalharmos e pouparmos, como diz a história da formiga. Mas é incredulidade quando nós ficamos tão preocupados com o dia de amanhã, que negligenciamos nossa fé, que negligenciamos as pessoas que nós deveríamos priorizar. Porque veja, qual o preço de 1 hora com seu filho? Quanto vale isso? É você que dá esse valor. É você. Israel viu inúmeros milagres. Inúmeros milagres. Israel tinha motivos para crer. Israel havia acabado de ver o Mar Vermelho se abrindo. Israel tinha motivo para, diante de uma água salgada, reclamar e duvidar? Não tinha. Da mesma maneira você. Você tem motivos para crer ou não? Inúmeros. Inúmeros. A natureza. Todas as leis da natureza apontam na direção de uma mente inteligente que criou todas as coisas. Por exemplo, a lei da biogênese, de Louis Pasteur, ele aniquilou de maneira empírica, ou seja, ele foi para o laboratório e aniquilou a teoria da biogênese, ou seja, de que vida existia por meio de geração espontânea, ou seja, a não vida gerava vida. Louis Pasteur foi ao laboratório e aniquilou a teoria da geração espontânea. A lei da biogênese declara: só vida pré-existente pode gerar vida. Como declara o professor Adalto Lourenço, professor de física. Ele diz assim: outra lei da natureza: o desorganizado não parte para o organizado.
Na natureza é o contrário. Começa com organizado e vai se desorganizando. Isso em toda a natureza. Isso aniquila a ideia da teoria da evolução. Aniquila por completo. Você não vê em nenhum aspecto da natureza algo desorganizado se organizando. É justamente o contrário. A lei de Newton, da inércia. O corpo em repouso tende a ficar em repouso, a não ser que uma força contrária seja exercida sobre ela. Exemplo, este celular tenderá a ficar parado aqui, a não ser que alguma força seja exercida sobre ele. O vento ou a minha mão. Como então eles explicam que a sopa cósmica, a ameba, origem de toda a forma de vida, tempo, espaço, matéria, tudo ali, estava ali, nessa ameba, que gerou todas as coisas? Essa é a teoria da evolução, por meio de uma explosão. Qual foi a energia, qual foi a força que moveu isso? Eles não explicam. Toda a natureza aponta, eu, o Senhor, faço todas as coisas. Você tem ou não tem boas e boas provas, evidências de que Deus existe? Você tem um maior sinal de todos, a morte e ressurreição de Jesus Cristo, testemunhada por apóstolos que perderam tudo, que foram torturados, que foram mortos por alegar, eu vi Jesus morto na sexta e ressurreto no domingo. Você tem um bom motivo para crer ou não? Você tem um bom motivo para, diante das dificuldades, diante das angústias, você tem um bom motivo para crer. De alguma maneira, o Senhor, Ele vai prover. De alguma maneira, o Senhor vai usar este mal para o meu bem. Mas eu sei, eu não vou cair antes da hora, porque a mão do Senhor é sobre o seu povo. Você tem bons motivos para orar assim ou não? Israel tinha, mas Israel não fez. A falta de recurso, muitas e muitas vezes, pode significar apenas um convite ao milagre. Deus provou o povo. Deus queria que o povo acreditasse. Então, deixa eu te contar algumas histórias, principalmente em dias de pandemia. Quinta-feira ou sexta, nosso pastor lá em Lorena me ligou. Pastor, o que você acha? O fiscal veio aqui, porque nós não paramos com os cultos, não quebramos nenhuma lei, porque quem quebrou a lei foram os prefeitos e governadores, já visto que pela Constituição eles não podem fazer o que eles fizeram. Mas enfim, os fiscais foram lá, tiraram foto e tudo, lá da igreja de Lorena. E aí a fiscal lá entrou em contato com a contadora lá da igreja. E aí o pastor falou, e aí, pastor Rodrigo, o que a gente vai fazer? Eu falei, nós vamos enfrentar. Pode falar para ela que o culto vai continuar. Aí ela falou que vai multar. Eu falei, que multa essa incircuncisa aí, deixa ela. Pode, não sei o que vai acontecer, mas nós não pode, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, nós não vamos aceitar. E falei para ele, vamos embora, vamos pro pau. O que vai acontecer, eu não sei. Não sei, espero que dê certo, mas talvez pode ser multa, talvez pode acontecer de você ser preso, mas pensa numa coisa boa. Olha o testemunho que não vai ser isso. Né? Eu animei bastante. Vai ser um testemunho. 1h30 depois, aí o Dória liberou os cultos. E aí, ou seja, Deus é provedor. Esses dias, semana retrasada também, o irmão me ligou e falou, pastor, é o seguinte, o negócio está feio. Tá? O negócio está horrível. A minha empresa, o negócio está complicadíssimo. Não estou conseguindo vender nada. A primeira pergunta que eu fiz foi, irmão, e na sua casa você tem necessidade? Como é que está? Você está suprido? Não, eu falei, tô, pastor. Ele disse, tô. Tiago disse, o irmão está passando necessidade, fala com você. Aí você apenas, eu te abençoo, vai em paz. Pecador, safado. Tem que ajudar. Eu falei, não, pastor, o problema está aqui mesmo, na minha empresa. Eu falei, irmão, então vamos orar aqui para cair maná do céu hoje. Ou melhor, para chover clientes. Você crê? Você precisa, é a sua família. Vamos orar? E o pior é que eu falei com ele e fui para a igreja lá em Moreira, fui pregar lá. E contei isso para o povo. Falei, olha, estou esperando agora o irmão me contar o que aconteceu. Aí eu falei, gente, olha onde eu fui me meter, né? Falei, irmão, e aí? Falei, pastor, vendeu mais, até o dobro quase do que eu tinha vendido, mas ainda é muito pouco para suprir as minhas necessidades.
Eu falei, caramba, gente, nós oramos. Mas aí, para resumir a história, ele tinha um carro, tinha dado um negócio errado no carro, e justamente por ter dado errado um negócio do carro dele, que ele havia adquirido, uma pessoa falou, olha, você não quer vender carro para mim? Eu falei, vendo. Questão de, acho que algumas horas, um dia, alguma coisa assim. Vendeu um carrinho, R$ 1.500. Deus é provedor. Deus é provedor. Um de nossos irmãos da igreja, ontem, sexta-feira, um dos líderes estava contando, o irmão está lá na casa dele, e aí acabou o café. Você sabe, no Brasil, acabar café, gente, pior que acabar água, né? Pode ficar sem água. Pega de qualquer lugar, faz o café. Eu quero café, né? E aí, tinha café, não tinha nada. Ele falou, Jesus, Senhor, supre. Parece que no mesmo dia, um irmão o convida e fala, irmão, vem aqui em casa, eu tenho umas coisas para dar aqui para você. Aí chegou lá, era só café, gente. Só café. Só café. O Senhor provê as necessidades, as angústias. Nem sempre significa pecado, algumas vezes significa pecado. E aí você precisa parar e falar, Deus, tem misericórdia. Será que há em mim algum caminho mau? Mas algumas vezes é apenas Deus esperando você abrir a boca. Porque Jesus disse assim, nada tendes porque não pedis. Então creia, confie. Além disso, você também não tem motivos para murmurar. Sabe por quê? Porque você é maligno. Nós somos malignos. Moisés, diz o texto, diante desse povo maligno, Moisés fez tudo por esse povo, Moisés abriu mão de tudo por esse povo. Moisés era príncipe, ele era um príncipe lá no reino de Faraó. E o texto bíblico diz que ele abriu mão de tudo para sofrer com Israel. Esse homem entregou a própria vida por este povo. E mesmo assim este povo estava responsabilizando Moisés. O que Moisés fez? Quando esse povo dizia, você é a causa da nossa desgraça. Diz o texto que ele ora a Deus por aquele povo. Moisés é um tipo de Jesus. Jesus está na cruz. Aquele povo que pede a sua morte, ouve a seguinte oração de Jesus. Perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Sabe por que você reclama? Porque você acha que você merece mais. Eu não suporto reclamação. Eu tento não me reclamar de nada mesmo. Às vezes estou lá, nossa, está quente, Senhor, perdoa. É só uma constatação. Lá em casa, de vez em quando, as crianças reclamam de um brinquedinho, por exemplo. Está lá brincando com o brinquedinho lá e perde a paciência. O negócio não funciona. Aí eu chamo, primeiro eu explico carinhosamente, não resolvendo, bolacha mesmo na orelha, né? E aí, é um negócio que não dá, né? Não dá. Não dá, não. Aí reclama do brinquedinho, eu explico, olha, vou explicar para você por que o brinquedinho quebrou. Porque isso aqui é do Brás. Sabe? Minhas coisas tudo do Brás. Externo aqui é do Brás, tudo do Brás. Isso aqui é do Brás é ruim. Sabe as coisas? Porque a gente não é rico. Por isso, as coisas quebram. Entendeu? Agora, quando você reclama das coisas que você tem, da vida que Deus deu para você, você está reclamando de Deus. Então não reclama. Ah, reclamar de comida, então, nossa, aí, gente, nós não cremos que crente fica possesso, né? Senão, ficaria endemoniado. Reclamar de comida, eu lembra do Cris lá? Do Cris, ele reclama da mãe, que a mãe colocou o purê colado no arroz, né? Alguma coisa assim. O que a mãe dele fez? Pá! Cabeça dele. Separou agora? É mais ou menos isso lá em casa. Não aceito reclamar de comida, porque não tem, o que é ruim, hein? É arroz, de novo, é o que Deus nos deu. Nós não merecíamos ter nada, nós merecíamos estar no inferno. Então ergue as mãos para o alto e agradece, como fez o monge, ao olhar para o pão e água. Obrigado por isso, por tudo isso, e por Jesus também. Quem se vê como pecador, nunca acha que ele tem pouco. Ele sempre sabe que ele tem mais do que merece. Segundo,
incredulidade e rebeldia. Gente, eu vou agora, com base no texto, tentar mostrar que que muitas vezes a rebeldia do homem contra Deus se materializa na vida do pastor. Uma rebeldia contra o pastor. Eu não estou pregando isso aqui porque vocês são rebeldes contra mim, pelo contrário, vocês são muito mais respeitosos do que eu mereço. É que eu estou apenas, como vocês estão aqui há muito tempo, sabem, eu estou apenas seguindo o texto bíblico e pregando capítulo por capítulo. E o tema deste texto é isso. Você pode chegar em casa e conferir tudo que eu li e falei aqui para vocês. Olha isso aqui, ó. Êxodo 16. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés. Mas olha o que Moisés diz. O Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Calvino, explicando isso aqui, diz, ao invés de orar, eles atacaram Moisés. Há falsos pastores hoje? Há. Assim. E há falsos pastores que se utilizam de maneira fraudulenta de algumas passagens bíblicas para se perpetuar no poder, enganando e manipulando pessoas. Como, por exemplo, aquela passagem famosa que falsos pastores gostam de citar para que eles continuem a enganar o povo. Não toqueis do ungido. Existem esses homens malignos e depravados? Existem. Mas isso anula este texto aqui, ó, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Eu não preciso explicar que aqui ele não está dizendo, olha, aqueles que resistem a homens malignos como Hitler, por exemplo, a um falso pastor. Não é isso que o texto está falando, claramente. Em várias passagens bíblicas, nós vemos o povo de Deus se levantando contra esses líderes malignos. Mas esse texto aqui é verdadeiro em relação a pessoas que são de Deus? É verdade. Aqueles que se opõem à autoridade, por exemplo, do pai, estão resistindo a Deus. Aqueles que resistem à autoridade da polícia estão resistindo a Deus. E aqueles que resistem às autoridades religiosas também. O texto está dizendo o seguinte, a sua raiva não é contra essas pessoas. Isso é uma desculpa. A rebeldia de vocês é contra Deus. É contra Deus. Porque não é uma maravilha. Não é uma maravilha como que as pessoas, elas amam. Elas quase torcem assim, ai meu Deus, eu quero ter um pastor ladrão. Sabe para quê? Para poder então dizer, tá vendo, eu não vou nunca mais em igreja nenhuma. Ele podia rejeitar o falso pastor e procurar uma igreja decente, mas ele não faz isso. Não, ele faz isso em relação a todas as coisas. Se um mecânico é fraudulento, ele não faz o seguinte, a partir de agora eu vou operar, ou eu vou fazer o motor do meu carro. Se ele tem um médico ruim, ele não diz, a partir de agora, meu amor, eu vou fazer toda a cirurgia aqui em casa. Não, ninguém faz isso em relação a nada. Ele sabe que existem pilantras em todos os setores. Por exemplo, estamos com uma grande suspeita que um parente de uma pessoa da igreja morreu por conta de um erro médico. Existem incompetentes e ladrões em todos os lugares. Mas em relação a todos os outros setores, as pessoas separam o joio do trigo. Em relação apenas à igreja, que eles dizem, não vou em igreja nenhuma. Em igreja nenhuma. Mentira! Isso é desculpa. Eles não querem ir em igreja nenhuma. Eles não querem que existam bons pastores, e existem. Eles não querem que existam homens honestos. Os malignos e depravados são a desculpa para que eles não frequentem igreja nenhuma. O que toda a Bíblia mostra é, esses homens, na realidade, eles não têm ódio da igreja ou dos pastores. O ódio deles é contra Deus, como diz Romanos 5:10. Vocês eram inimigos de Deus, diz Paulo, falando sobre todos os homens. Note, por exemplo, Mateus capítulo 10. Jesus falando sobre os seus discípulos, a sua igreja. Quem vos recebe, a mim recebe. Paulo estava perseguindo a igreja. Jesus se manifesta a ele e diz assim, porque tu me persegues. Perseguir a igreja era perseguir a Jesus. Jesus está dizendo, o seu ódio não é contra a igreja, Paulo. Paulo estava perseguindo a igreja para matá-la. Jesus então diz, mentira, o seu ódio é contra mim. Contra mim. Samuel, o profeta Samuel,
ouviu do povo o seguinte: não queremos mais você como nosso juiz, Samuel. Então Deus disse o seguinte para Samuel: disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim. A Confissão de Westminster declara assim: quando um pastor, um ministro do Evangelho, interpreta o texto de maneira fiel, é como se o próprio Deus estivesse falando. Isso está em toda a Escritura, isso também está presente em toda a história. Como assim? Os embaixadores eram aqueles que eram enviados pelo rei. Ferir o embaixador, que carregava a mensagem do rei, era como ferir o próprio rei. Nas democracias existe algo. Existem as embaixadas. A embaixada americana aqui no Brasil é solo americano. Fechar a embaixada é um repúdio ao governo americano. Eles são enviados dos Estados Unidos. É isso que a Confissão de Westminster, amparada pela Escritura, declara. Os meus servos estão em meu nome. Rejeitá-los é rejeitar a mim. Rejeitar a igreja é rejeitar a mim. Não existe isso de eu tenho Cristo, mas não tenho a igreja. A igreja, diz a Bíblia, é o corpo de Cristo. Como você pode ter um Jesus decapitado, andando com a cabeça dele? A igreja é o corpo de Cristo. O texto bíblico declara que o povo disse assim: você nos tirou do Egito. Parece que Moisés obrigou o povo a sair de lá. Moisés, com um cajado, obrigou o povo a sair. O povo saiu porque quis. Além disso, o povo mentiu mais uma vez ao falar assim: lá no Egito nós tínhamos comida, nós estávamos bem. Agora você nos tirou de lá para nos matar aqui. Estavam bem? Veja Êxodo 1,14. Os egípcios amargavam a vida dos israelitas. Êxodo 2,11. Moisés viu o sofrimento do seu povo. Um egípcio estava espancando um israelita. Êxodo 2,23. Israelitas gemiam debaixo da escravidão. Êxodo 2,23. Clamaram, e o seu clamor por causa da servidão subiu até Deus. Eles mentiam, sistematicamente. Gente, isso acontece demais. De pessoas que mentem sobre igrejas. Por exemplo, novela. Tá lá, o pastor é ladrão. E o homossexual da novela, ele é pureza, ele é amor, e o pastor é ladrão. A regra é a seguinte: na nossa cidade, por exemplo, a maioria dos pastores pagam para trabalhar. Aqui, na região, clínicas de recuperação para drogados, mantidas por igrejas. Creches, mantidas por igrejas. Hospitais, mantidas por igrejas. Hospitais mantidos por igreja. Você vê essas notícias por aí? Você não vê. Essas obras, essas inúmeras e inúmeras ONGs mantidas por igrejas? Não. Ninguém fala. Dinheiro enviado para obras missionárias de ajuda de todos os tipos para a África. Ninguém noticia. Ou seja, mentem. Sistematicamente. Pegam lá um Bispo Macedo e diz, tá vendo? Olha lá, o Bispo Macedo, aqui é o ladrão. E é mesmo. E aí dizem, tá vendo? Isso aqui é a referência. Ele é o padrão de todos. Não é. Assim como seria ridículo pegar o Ronaldinho Gaúcho, não, Neymar, Ronaldinho aposentou, o Neymar e falar, esse é o padrão do jogador de futebol brasileiro, que ganha 8 milhões por mês. Acho que é isso que ele ganha. Esse é o padrão. Mentira. Mais de 90% dos jogadores de futebol ganham 1, 2 salários mínimos. Mas é o Neymar que aparece. Essa é a história dos pastores também. A maioria penam. Muitos cometem suicídio por conta das pressões que sofrem no trabalho. Sim, há um alto índice de suicídio entre pastores. Pressão, o tempo inteiro sendo chamado de ladrão. O tempo inteiro. Não há um dia que eu não escreva algo, que eu não acorde e esteja lá. Algum argumento desse tipo. Você está falando isso porque você é ladrão. Eu estou dizendo lá, a grama é verde. Está dizendo isso porque é ladrão. Olha, eu não acredito que as mulheres deveriam abandonar seus filhos. Está falando isso porque é ladrão. Todos os argumentos são esses. Sempre, todos os dias. Inbox, fora as ameaças mesmo. Fora os xingamentos em relação aos meus filhos. Ameaças de todo tipo, de morte mesmo. Várias, constantemente. Palavreados dos mais chulos. Constantemente. Mentem, enganam. O tempo todo.
sem nos conhecer. Tudo para quê? Já que não podem destruir os meus argumentos, tentam então diminuir a minha pessoa, para que assim se vejam livres para pecar. Esse é o objetivo. Eles não querem ouvir a verdade. Não querem. E por isso atacam os servos de Deus. Na Bíblia, há passagens duríssimas falando de falsos pastores. Ninguém é mais crítico do que a Bíblia em relação aos líderes malignos. Mas a mesma Bíblia também fala, e até de maneira mais recorrente, do povo maligno. E que muitas vezes o próprio falso pastor já é a ira de Deus sobre o povo maligno. Por exemplo, Acabe. Acabe era um rei maligno. O que Deus fez então para punir Acabe? Enviou um falso pastor para acabar com Acabe. Paulo disse, no final dos tempos, os homens iriam se cercar de falsos mestres. Mestres que iriam pregar exatamente aquilo que eles gostariam de ouvir. E esses homens, ao ouvirem a verdade, sentiriam coceira nos ouvidos. Não iriam ouvir a verdade, mas eles iriam se cercar de mestres que falam apenas o que o povo quer ouvir. Ou seja, o próprio falso pastor não é um acidente. Ele é o juízo de Deus sobre essas pessoas. Por exemplo, nessas igrejas que falam, venha, traga o seu dinheiro e você ficará rico. Você acha que o maior culpado é apenas o pastor? E essas pessoas que estão usando a igreja, pensando que a igreja é uma loteria, uma roda da fortuna para eles ficarem ricos. Eles não estão ali na igreja porque querem ser pais melhores. Eles não estão ali porque querem ser pessoas mais justas. Estão ali apenas por ver um negócio, uma oportunidade de enriquecimento rápido. Essas pessoas são malignas. É isso que a Bíblia declara. Muitas vezes o povo é maligno. Mas é mais bonito apenas falar dos falsos pastores. E tem que falar mesmo. Tem que se criticar os pilantras. Mas o povo, muitas e muitas vezes, também é maligno. Maligno. Gente, é impressionante. Eu vejo isso aqui. Às vezes eu vou lá visitar alguém, né? E o ódio das pessoas contra o pastor é um negócio enorme. Eu lembro porque eu também era assim. Eu lembro que era um repúdio a Deus. Eu lembro que era um ódio a Deus no final das contas. Aí eu vou visitar alguém, aí tá lá o filho. O cara vem, passa, sabe que eu sou pastor, não olha na minha cara. Adulto. Bom dia, tudo bem? Não. Aí chega alguém na casa, ele, bom dia, tudo bom? De propósito. Isso é direto. Direto. É constantemente. 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 Sim, sabe, sem nenhuma vergonha de constranger. Aí às vezes estou lá em algum lugar, alguém fala, vem aqui, ele vai falar um negócio aqui. Não. Faz assim, ó. Sem nenhuma preocupação. Então nem aí, fazem de propósito. Eu já fui xingado pessoalmente de várias coisas. Várias. Uma vez, estou lá, fui para ajudar a pessoa, me chamaram. E aí o cara começou a me ofender de tudo que é tipo de coisa. Aí a mãe já começa a chorar do lado. Óbvio, viu que eu não tinha alternativa, né? Porque se eu tivesse com ele sozinho, garanto que eu não deixaria falar daquele jeito comigo. Mas aí eu olho a mãe dele chorando por conta do negócio, vou fazer o quê? Nada. Fico quieto, vou embora. Mentira, o ódio dele não era contra mim. É contra Deus. É contra Deus. Por exemplo, você já viu pessoa fazer assim, ó? Ó, pastor, eu estou saindo da igreja porque, eu estou querendo dar um perdido. Sabia? Pastor. Estou cansado, sabe? Tem dia que tá lá, passa uma moça bonita, dá uma olhadinha para mim, eu resisto e tal. Aí outro dia eu tô lá louco para encher a cara, sabe? Aí você se segura. Não, eu cansei. Estou saindo porque eu quero fazer coisa errada. Você acha que eu já ouvi alguma vez isso na igreja? Nunca. Jamais. O que eles falam é o seguinte, você errou, vou te dar um exemplo. A pessoa está lá, foi para o gordo. Aí eu falei, irmã, mas o que você foi fazer no gordo? Crente no gordo? Não fui não, pastor. Foi sim. A outra irmãzinha que foi com você me contou. Ela estava lá, ó,
tirou a foto com você aqui, ó. Olha aqui, ó. Ela inventa um argumento na hora para dizer que eu estava errado. Pastor, não é jeito que se fala. Onde já se viu isso? Eu não falei para ninguém, estou ali com ela só. Ela vira o negócio. Isso não é jeito de falar com a gente. Aqui eu não volto mais. Eu já ia falar para você não voltar mesmo, mas... Por exemplo, a pessoa vem aqui à igreja e aí um dia ela decide sair. No dia seguinte, ela está lá no Facebook, no Instagram. O peito está quase caindo assim, gente. Tão decotado que está o negócio. Está quase caindo ali, saindo do celular. Mas poucas vezes, eu já tive gente de falar isso já. Pastor, é o seguinte, obrigado, a igreja é uma bênção, mas eu quero beber todo dia, sabe? Eu quero beber, entendeu? Pastor, fica chateado comigo, não, obrigado, mas eu preciso encher o caneco. De vez em sempre. Já ouvi isso, mas foram poucas vezes. Na maioria das vezes era isso aqui, era uma murmuração contra mim. Para quê? Para daí então a pessoa poder sair e pecar sem sentir culpa. Eu estou aqui, perdido, mas a culpa sabe quem é? É do pastor. É sério. Estou aqui no gordo, chapado, travado aqui, a culpa é do pastor. O que eu tenho a ver? É isso. 4 vezes o povo murmurou contra Moisés. E, gente, se você ainda não ficou querendo me matar, com raiva de mim ainda, vai ficar um dia. Pode ter certeza, essa tentação que o povo de Israel passou, você também vai passar. Porque eu gostaria de poder dizer para vocês que eu não vou errar, mas isso infelizmente não é verdade. Já errei várias vezes e vou errar outras. E com o ônus da minha profissão, né? Você vai me ver errando muitas vezes, às vezes eu escrevo besteira que não devia ter escrito. Às vezes lido com uma pessoa de maneira injusta, errada, e depois só noto que fui injusto. Mas eu nem sei o que você faz, porque eu não investigo em vida de ninguém. Então, só você que sabe os meus defeitos, porque você vê, eu sou uma pessoa pública. Eu não vejo os seus. Mas faz parte, é o meu trabalho, é o ônus do meu trabalho, faz parte. Mas as pessoas erram também. Imagine se a gente fosse assim também em relação a todas as ovelhas. Olha, pastor, se o irmãozinho der uma rata, não presta mais. Mas é assim que as pessoas fazem com seus líderes. É assim que fazem com seus pais também. É uma exigência assim absurda, sabe? O padrão que eles exigem de perfeição é um negócio absurdo. Absurdo. Uma vez nós estávamos num outro prédio e aí tinha um bom espaço entre a última fileira de cadeira e a parede. Algumas pessoas estavam colocando cadeiras rente à parede, só que atrapalhava. E nós então falamos, não vai ter mais cadeira ali. O irmãozinho gostava de sentar lá. Ele chegou e sentou. Aí eu falei, não, mas não pode mais. Alguém falou, não pode mais. Aí ele disse, aqui eu não volto mais. Porque na casa dele tem regra, mas é só na igreja que é uma zona. Na casa de todo mundo, em qualquer empresa tem regra. Você não chega na empresa lá e faz o que você quer, mas só na igreja que tem que ser uma zona, porque se não for uma zona, não tem amor. Todo mundo pode fazer o que quiser, pode entrar com a roupa que quiser, pode vir com roupa sensual, que não tem problema. Não tem problema. Na sua empresa, você não chega com a roupa que você quiser. Não chega. Na sua empresa, se você posta alguma besteira lá, o chefe fala com você e muitas vezes te despede. Um jogador, acho que foi do São Paulo, ele fez um postzinho lá, cancelaram o contrato dele. Cancelaram. Teve um outro também, acho que do São Paulo, que vestiu a camisa do Palmeiras, né? Mas aí também dá para entender, né? É óbvio, eu também vestiria. Tentação é grande. Nesse caso, eu não sei se foi mandado embora, mas imagina o rolo. Se não foi também, porque estava com o contrato ainda, ia ser um prejuízo enorme. Em nenhum lugar, em nenhuma empresa que se preze, em nenhum lugar que se preze, você chega lá e faz o que quiser. Mas na igreja, chega, qualquer coisa que a gente fala, olha, aqui a regra é assim. Aí a pessoa fala, puxa, legal, pastor, mas essa regra eu acho que é um absurdo, então não vou voltar mais. Falei, sem problema. Mas não, reclamam de tudo, de tudo. Muitas pessoas são assim. Graças a Deus, a maioria dos irmãos aqui são uma bênção.
Não, são sim, os irmãos são, a maioria. Alguns enchem o saco meu de vez em quando, mas a maioria é uma bênção. Uma bênção. Mas o povo é assim, isso tudo é desculpa, é mentira. Eles estão loucos para pecar, só que eles não querem sentir culpa. Então o que fazem? Canalizam sua frustração para os líderes. Só que esses argumentos, no dia em que eles estarão com Deus, não vai funcionar. Pode enganar a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, mas isso não vai funcionar com Deus. Sabe por quê? Moisés era um homem de Deus. E há muitos homens de Deus que abriram mão de tudo. Martin Lloyd Jones foi um dos maiores pregadores do século passado. Aos 23 anos, ele era médico assistente da rainha da Inglaterra. Abriu mão de tudo para ser pastor. Muitos pastores fizeram o mesmo. Os apóstolos, os discípulos, no dia da maior pescaria, eles abriram mão de tudo para ser pastores, pregadores do evangelho. William Tyndale abriu mão da própria vida para pregar o evangelho, traduzir a Bíblia. Há muitos homens assim, como Moisés. E essas pessoas não estão resistindo esses pastores. Essas pessoas estão resistindo a Deus. A rebeldia deles é apenas canalizada para os pastores, mas a rebeldia deles é contra o Senhor. Que Deus nos dê graça e que você não pense que essa tentação não será sobre você também. No dia que eu for infeliz numa fala, no dia que eu errar, e aí você fala, tá vendo? Esse cara não presta. O que você deve avaliar é o seguinte, a árvore é boa? Porque Jesus falou para a gente analisar o fruto. No geral, esse é um homem de Deus? Moisés era. Mas mesmo sendo um homem de Deus, sabe o que Moisés fez um dia? Pegou o cajado, deu uma marretada na pedra e Deus falou, por conta disso, porque você perdeu a paciência, você não vai entrar em Canaã. Outro dia Moisés casou com uma mulher cuxita, uma mulher que não era do povo de Deus. Um erro absurdo. Mesmo Moisés sendo um homem de Deus, ele cometeu alguns erros absurdos. Então, homens de Deus, eles não enganam, não roubam ninguém. Homens de Deus não adulteram. Não fazem isso. Homens de Deus não fazem isso, não vivem em pecado. Mas homens de Deus erram também. E nesse momento, isso vai acontecer algumas vezes, infelizmente. Isso será um teste para você. E que você então analise o todo. A árvore é boa? Não é. Tem uns frutinhos podres ali que precisam ser tratados? Tem. Mas a árvore, no geral, é boa. É um homem de Deus. É um homem de Deus. E nós continuaremos firmes, ouvindo a palavra de Deus que Deus traz por meio dele. E isso então será bênção, como seria na vida do povo. Mas o povo de Israel preferiu se revoltar contra Deus e contra Moisés. E por isso, diz o texto, o povo ficou no deserto. Por isso o povo foi amaldiçoado e morreu naquela circunstância de miséria. Que Deus nos dê graça, que possamos viver em humildade, sem reclamar de nada, sem murmurar, crendo que Deus é provedor, que Ele pode fazer o impossível. E também sem reclamar, sem canalizarmos as nossas frustrações e rebeldias para aqueles que não têm nada a ver, sendo que, na verdade, a nossa rebeldia é contra o Criador. Que Deus nos ajude. Vamos ficar de pé?